Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou começar, então, a transmitir a aula. Estão conseguindo ver? Sim. Ok, obrigada. Bom, então a aula de hoje, só antes de eu começar, eu só queria avisar que as próximas aulas, nas próximas semanas, elas seguiriam esse mesmo horário, entre as 6 às 7 da noite, e na quarta e na quinta. Aí só para que já ficam preparados para as próximas semanas. Bom, então, a aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a unidade 2, né, da disciplina Língua Espanhola, Cultura e Diversidade da Língua. E a unidade 2, então, é conhecimento da língua espanhola. Então, nós vamos solo trabajar más cosas del nivel básico de la lengua. Y bueno, vamos a empezar entonces. Para la clase de hoy, nosotros vamos a estudiar un poquito entonces sobre los artículos en español. ¿Qué son los artículos? Bueno, são o que a gente chama em português de artigo. Né? Os artigos são aquelas palavras que a gente usa para acompanhar os substantivos. Então, o artículo definido em espanhol são 4. El, la, los y las. El es el artículo singular para cosas sustantivos que estén en masculino. Entonces, veamos acá. Entonces, el, nosotros utilizamos con sustantivos masculinos que están en singular. Entonces, vemos acá. ¿Dónde está el gato? Gato, nuestro sustantivo masculino, singular. Entonces, nosotros utilizamos el artículo el. Es interesante lembrar que nosotros utilizamos los artículos definidos cuando nosotros vamos a hablar de sustantivos que son, por su propio nombre, nosotros son definidos, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos de qué sustantivos estamos hablando. Entonces, utilizamos los artículos definidos para estos sustantivos. El sustantivo femenino, la, que es para sustantivos, justamente sustantivos femeninos que están en singular. Entonces, por ejemplo, en español, la carta es para mi abuelo. La carta, entonces, es nuestro sustantivo femenino y singular. Entonces, nosotros utilizamos el artículo la. Y para plural, nosotros tenemos los, que son para plural de los masculinos. Entonces, acá tenemos los perros juegan. Entonces, acá perros es nuestro sustantivo masculino y plural, entonces nosotros utilizamos el los. Y las es para femenino, entonces plural y femenino nosotros utilizamos las. Las bicis son caras o las bicicletas son caras. Y así por delante. Ahora vamos a ver los artículos indefinidos. Bueno, los artículos indefinidos nosotros tenemos 4 también, que son un, una, unos, unas, que es para hablar de sustantivos que nosotros ya no tenemos tanta idea de su definición, de quién sea, de cosas así. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el un, que es para sustantivos que estén en singular y masculino. Entonces, quiero un café. Una, que es para masculino y singular. Entonces, tenemos acá, en mi jardín, solo voy a pegar en la caneta, en mi jardín hay una flor. Acá tenemos entonces, estos son para los sustantivos que estén en plural, en singular, y que sea masculino o femenino. Ahora en plural nosotros tenemos unos para masculino, entonces en la mesa hay unos libros entonces está en plural y es masculino, y unas para femenino y plural. Entonces veo unas monedas.
Entonces, estos son nuestros artículos, que es muy, muy cerca de que nosotros conocemos en portugués. Sí, creo que ustedes percibieron las semejanzas, ¿sí?, entre los dos idiomas en este contenido. Ahora, un artículo que no existe en lengua portuguesa, pero solo existe en española, es el artículo lo. ¿Qué es el artículo lo? El artículo lo es un sustantivo que no es para sustantivos como nosotros vimos anteriormente. Entonces, el, la, los, las, unos, unas son para sustantivos. Nosotros ya vemos eso. Pero lo es para otras clases de palabras como adjetivos y adverbios. Los adjetivos son palabras que nosotros utilizamos para caracterizar las cosas, los sustantivos. Por ejemplo, bonito, feo, legal, cosas así. Y los adverbios nosotros utilizamos para cambiar los sentidos de los verbos. Por ejemplo, rápidamente, difícil, cosas así son palabras que cambian los sentidos de los verbos, por eso son adverbios, ¿sí? Pero nosotros vamos a mirar algunos ejemplos y se quedará más claro. Acá entonces vemos que el artículo se puede utilizar para sustantivar adjetivos o adverbios. O sea, cuando están cerca de adjetivos o adverbios, ellos tornan estas palabras, esas palabritas, como si fueran sustantivos. Y bueno, nosotros vamos a mirar algunos ejemplos, ¿sí? El artículo lo también no varía en género y número, o sea, es siempre lo mismo, es siempre lo, no importa si el adjetivo, cosas así, cambia de género, cosas así, no hay eso para el lo, ¿sí? No importa para él. A ver acá, un ejemplo. Lo bueno de las navidades son los polvorones. O lo malo de los polvorones es que engordan mucho. Acá yo puse una imagen del polvorones, que es un pancito que hacen en varios países hispanohablantes en esta fiesta conmemorativa que es la Navidad, el Natal. Bueno, entonces acá tenemos lo bueno. Bueno, entonces es un adverbio, ¿sí? Y malo también. Entonces acá tenemos junto el artículo lo. Es como si nosotros decimos en português o bom ou o mal das coisas. O bom do Natal são esses pãozinhos. O mal do Natal são esses pãozinhos engordam muito. Então, basicamente, é isso que quer dizer. Ele é o nosso o que vai junto com advérbios, né? Mas que em espanhol tem essa forma específica. Mas algunos ejemplos acá con adverbios. Lo mejor de aprender otros idiomas es que puedes hablar con personas de muchos países diferentes. Entonces acá mejor, nuestro adverbio. O también lo peor de estudiar el español es aprender todas las irregularidades de los verbos. También junto con otro adverbio. Entonces ya hablé de algunos adverbios, ¿sí? Lo mejor, lo peor, lo difícil, lo rápido y cosas así. Pues sí, por supuesto. ¿Qué va a cambiar? Es que, bueno, si vamos a hablar, si vamos a utilizar en un contexto en que nosotros vamos a decir lo bueno, lo malo, lo difícil, vamos a utilizar un adverbio, un adjetivo y vamos a determinar esta clase, nosotros vamos a utilizar el lo y no el. Nosotros ya vimos que el es solo para sustantivos y lo es para adverbios e adjetivos. Então, sim, se no meio de uma frase você quer determinar o bom ou ruim, no caso aqui, o melhor de algo, você vai usar o lo e não o ele.
Bueno, vamos a continuar. Entonces acá tenemos otros ejemplos y otros cambios también. Con más algunos como yo puse nuevamente con adverbios. Y ahora con pronombres. Pronombres acá es como si él cambia su clase gramatical de artículo, se va a tornarse un pronombre, porque él va a sustituir un sustantivo, sustituir una persona. Entonces vamos a ver. Lo que te has comprado es muy bonito. Entonces, junto con que también se utiliza el no. Lo que estoy comiendo está muy bueno. Lo de estar siempre en casa es muy aburrido. Aburrido inteligente, ¿no? Lo de no poder ver a mis amigos es un poco triste. Entonces acá el lo está teniendo este otro sentido, pero básicamente él va a determinar alguna cosa que no está explícita en este caso, pero está ahí poniendo para que tenga ese sentido de determinar algo, ¿sí? Entonces lo que te has comprado es muy bonito, determinó una cosa que no está acá explícito. Lo de estar en casa, siempre en casa es muy aburrido, entonces determinando una cosa que no estás ahí explícitamente en la frase. Entonces estos son los usos de lo. Y también recuerden, solo lo recuerden siempre. Si es un sustantivo que viene después del artículo, nosotros utilizamos los definidos o indefinidos. Y si es un adverbio, un adjetivo, cosas así, nosotros utilizamos el lo. Pero nosotros, alrededor de las clases, nosotros vamos leyendo cosas, viendo cosas que internalizamos mejor este conocimiento. Y también puede ser utilizado como superlativo de adjetivo. O sea, para nosotros darnos énfasis a un adjetivo, ¿sí? Entonces, esta clase es de lo más interesante. O este chico es de lo más simpático. Lo más interesante de la clase fue el uso del artículo. Y así por delante. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito sobre los pronombres posesivos. Nosotros necesitamos estudiar un poquito sobre eso porque nosotros vimos un poquito en la clase de ayer, ¿sí? Cuando nosotros hicimos nuestras presentaciones, necesitamos hablar un poquito sobre mi nombre o cosas así. Y bueno, vamos a mirar un poquito sobre este contenido en español, cómo funciona. Bueno, nosotros tenemos los posesivos átomos que nosotros utilizamos antes del sustantivo. Entonces, usted va a utilizar para determinar el sustantivo. Entonces, por eso que hay muchas variaciones. Vean que tiene mi y mis para yo. Entonces, yo puedo decir mi o mis. ¿Qué va a decir cuando voy a utilizar el mi o el mis? Es la cosa que yo poseo. O sea, si fuera una cosa que es mía, pero es más de una cosa, entonces voy a utilizar el mis. Y si fuera solo una, voy a utilizar el mi. Entonces, por eso que hay varias variaciones acá, pero una es para singular y otra es para plural. Entonces, tú, uno, tus, dos. Vamos a ver entonces, por ejemplo, mi es meu ou minha, e mis, meus ou minhas. Então, essa é a grande diferença entre um e o outro. Mi para uma coisa, mis para duas ou mais coisas. Então, mi libro, mis libros. Então, sempre antes do substantivo. O substantivo vai vir depois desse pronome, do pronome possessivo. Sempre vai vir depois. E também por isso que varia em número, né? Porque se for mais uma coisa, vai ter que concordar com o substantivo. Então, vamos a ver. Primeira pessoa do singular, mi e mis.
Segunda, tú o tus. Tercera, y también usted, como expliqué en la aula pasada, su o sus. Hay para plural, nuestro, nuestra, nuestro, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, y su o sus para terceira pessoa do plural. Y los posesivos tónicos que nosotros tenemos es para después del sustantivo, ¿sí? Después. Entonces, por eso que no hay tantos, que hay tantos cambios también, porque va a variar también en este caso de género también. Entonces, por ejemplo, mío o mía después del sustantivo, como por ejemplo, ella es amiga mía. Amiga, sustantivo, mía, que va a concordar en género y número con amiga. O este libro es mío. Mío, que va a concordar con sustantivo libro, está en singular y masculino. Entonces esto va a cambiar. Y no sé si ustedes están logrando ver, pero mío y mía acá, y míos y mías, tiene tilde. No, creo que ustedes no están logrando ver, pero esto es importante para después no confundir con otras palabras. Déjame poner una carta. ¿Acá? Ahí. Entonces es... ¿ustedes conseguem ver? Bien, entonces, solo entonces para mía y mío tiene entonces la tilde, y míos y mías también. Entonces es importante que sepan, porque es importante que en español hay muchas palabritas con tilde, muchas, muchas, muchas. Entonces es importante conocer esas palabras. Bueno, entonces acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, para la persona, para la segunda persona, del discurso, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra. Ya vean que para acá las personas de plural es la misma, es lo mismo que los átomos, ¿sí? Entonces, solo cambia acá las primeras personas del discurso y las últimas del plural, suyo, suya, suyos, suyas, que también cambian. Pero de manera general es muy cerca de los átomos. Bueno, ahora algunos ejemplos para nosotros vermos cómo funciona en este caso. Estos libros, acá es estos. Estos libros son míos. Esa es la traducción. Estos libros son míos. Esos libros son míos. La victoria será tuya. Victoria será tuya. Então, aqui são os pronomes tónicos, né? Míos, tuya. Estos cuadernos son de ellos. Los nuestros no sé dónde están. Entonces acá son de ellos, no los nuestros. No sé dónde están. Las llaves que encontré son vuestras. As chaves que encontrei são vossas. Aqui vejam que nesses casos aqui, o pronome ele vem depois do substantivo, né? Cadernos, Vitória e livros. Estão antes, né, do substantivo. Então a gente usa o tônico. Essas carpetas são minhas aqui também. Carpetas antes do substantivo, antes do pronome, então a gente vai usar o átomo. Bueno, ahora sobre el uso de muy y mucho, que también es una cosita muy específica de la lengua española, que es un poquito rara.
En portugués nosotros tenemos solo muito. En español tiene muy y mucho. Es para decir muito. Y hay reglas para utilizar los dos. Muy distintas incluso. Entonces, el muy y mucho, como les dije, quiere decir muito. Muy es un adverbio de intensidad que nosotros utilizamos antes de adjetivos o adverbios o también locuciones adverbiales, que por ejemplo cuando hay más de un adverbio. Algunos ejemplos acá. María está muy cansada. Cansada, nuestro adjetivo, ¿sí? Que viene que viene después del muy. Pablo salió muy rápidamente. Rápidamente entonces es un adverbio y nosotros entonces utilizamos el muy. Juan habla inglés muy bien. Bien, nuestro adjetivo, entonces nosotros utilizamos el muy. Nosotros no podríamos utilizar el mucho en estos casos. Sería un gran error, ¿sí? Ya vamos a mirar un poquito sobre los ejemplos con mucho. Y muy no cambia, no varía, ¿sí? No varía en género y número, entonces es siempre muy, que es distinto del mucho, que puede cambiar. Cambia en género y en número, dependiendo del sustantivo que va a acompañar. Entonces, el mucho nosotros utilizamos antes de sustantivo, ¿sí? Y después de verbos. Entonces, cuando él va antes de sustantivos, él tiene que concordar en género y número con los sustantivos. Cuando va después del verbo, él no cambia, es siempre mucho. Por ejemplo, dormí mucho, cociné mucho, siempre mucho. Ahora, si vamos a decir con sustantivos, por ejemplo, tengo muchas amigas. Mucho cambió para concordar con amigos, muchas amigas. Ese por delante. A ver, Julio trabaja mucho. Ayer llovió muito. Llovió é o verbo chover, né? Que a gente viu ontem na aula também. E ayer é ontem. Então, ontem choveu muito. Has crecido mucho desde a última vez que te vi. Entonces, acá son ejemplos que están junto con verbos. A ver. Y bueno, déjame ver acá. Acá tenemos solo una tira que nosotros podemos mirar sobre el uso de muy y mucho también. Solo un rato. Acá. No sé si ustedes están mirando bien, pero voy a leer para ustedes. Acá esta chica dice, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. Muchos vestidos. ¿Están concordando? Yo, mucha cultura. ¿Te llevan presa por salir a la calle sin cultura? No. Probar salir sin vestido. Es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Entonces acá muy triste está con un adjetivo. Entonces nosotros acá utilizamos, vemos que utiliza el muy, ¿sí? Bueno, voy a deciros una regla para que ustedes siempre sepan quando utilizar el muy y mucho. É uma regrinha que a gente pode usar para a gente sempre saber quando tiver dúvida em relação ao uso, porque sempre vai aparecer alguma dúvida. Qual que é a regrinha? Quando vocês virem uma frase ou vão escrever uma frase e não sabem qual muito usar, se é o muy ou muito, faça uma substituição. Então, é como se o muy fosse igual o nosso tão e o muito fosse igual o nosso... Fosse igual ao nosso tanto. Então, por exemplo, vocês vão escrever uma frase em espanhol e não sabem qual dos dois utilizar. Traduzam essa frase em português e substituam muito pelo tão ou pelo tanto. E aí vocês vão saber qual faz mais sentido, vocês vão saber se você utiliza o muy
ou mucho. Por exemplo, aqui na frase do es muy triste. Quando a gente vai traduzir isso para o português, é muito triste. A gente substitui é tão triste ou é tanto triste? Qual faz mais sentido? Tão ou tanto? Faz mais sentido tão. Então, aqui nesse caso, se a gente for passar isso para o espanhol, a gente vai usar o muy. Então, es muy triste. Seria até estranho se a gente usasse es mucho. Não seria até tão estranho, mas vejam que se a gente falar é tanto triste, é estranho. Então, por isso que essa é uma regrinha que vai ajudar a gente. Então, por exemplo, aqui no mucha cultura, yo mucha cultura. E eu tão cultura ou eu tanto cultura? Faz um pouquinho mais sentido usar o tanto, né? Então, essa é só uma regrinha básica, assim, para caso vocês tenham dúvida, ou até mesmo para fazer alguma atividade, só traduzir a frase e substituir o muito que vai estar na tradução para tanto ou tão. E aí vocês vão conseguir identificar qual faz mais sentido colocar ali. Bueno, ahora sobre el verbo gustar que hablé para ustedes en nuestra última clase, en la clase de ayer, y hablé que eres un poquito distinto, ¿sí? Bueno, el verbo gustar es muy distinto de cómo nosotros conjugamos los verbos en español. Que nosotros vimos del verbo ser y estar, yo soy, tú estás, y así por delante. El verbo gustar es totalmente distinto. Nosotros no conjugamos yo gusto, tú gustas, él gusta, nosotros gustamos, no es así. Voy a mostrar para ustedes cómo es en español con el verbo gustar. Bueno, primero que para sabermos cómo utilizar el verbo gustar, nosotros tendremos que conocer los pronombres átonos, y tónicos. Ya vamos a ver los tónicos, pero acá nosotros vemos los átonos. ¿Qué son los pronombres átonos? Son pronombres que nosotros generalmente utilizamos como objeto de la frase, no como la persona del discurso que va a conjugar los verbos, así como en portugués, que tem essa regra en portugués también. Pero en este caso, nosotros vamos a utilizar el pronombre átono junto con el verbo gustar. A ver, entonces, para primera persona de singular nosotros tenemos me, entonces va a sustituir el yo, es me. Segunda persona, te, le, tercera, le, primera persona de plural, nos, segunda, os, y tercera, les. Entonces vamos a sustituir estas personas con estos pronombres acá. Ya voy a mostrar para ustedes cómo vamos a utilizar. Pero necesitamos conocer estas palabritas. Y también acá nosotros tenemos que conocer los tónicos. Acá, el A acá es solo para mostrar cómo después vamos a utilizar, pero ello no hace sentido en este caso, porque nosotros vamos a ver solo los pronombres. Y los pronombres son mi, ti, él, ella y usted, nosotros, vosotros o vosotras, ¿sí? Nosotros ya sabemos eso, ellos, ellas y ustedes. Entonces, esas son las personas del discurso y esos son los pronombres para esas personas del discurso. Mi, ti, si ustedes están mirando que hay un mi con tilde, que es distinto del mi posesivo, que no tiene tilde. Esto es importante que sepan. Entonces, solo un rato. Entonces, mi con tilde es el pronombre tónico. Y mi sin tilde es el pronombre posesivo. ¿Sí? Entonces, hay esta pequeña distinción. Bueno, entonces acá son los ejemplos. ¿Y para qué nosotros utilizamos estas palabritas? Bueno, para conjugar el verbo gustar. Voy a mostrar para ustedes ahora. Acá. El verbo gustar entonces
en presente va a siempre tener esta forma. Cuando va a hablar de cosas que te gusta, pero que está hablando en presente del indicativo. Entonces, siempre gusta ou gustam. Esta variação é para presente. A gente não vai ver tanto os modos verbais no passado, ou no futuro, ou nas outras formas de passado mais complexas do espanhol, para não confundir tanto também. Então, aqui eu vou fazer a marcação. É sempre, nesse caso aqui, é para o presente indicativo. Não vou mostrar tanto passado e coisas assim, que aí vai mudar um pouquinho o gustar. Por exemplo, o passado, ele vai ficar gostou. A mim me gostou a música, eu gostei da música, assim por diante. Então, essa só para mostrar um pouquinho como ele vai variar. E aqui eu só vou mostrar no presente, tá? Os exemplos no presente. Então, aqui, vocês vão ver que tem o pronome, vai ter que usar essa preposição, tá? Tem que usar. Quando você vai usar o pronome tônico, o mi, você tem que usar a preposição. Não pode dizer mi me gusta. Não, tem que ser a mi me gusta. Por isso que no exemplo anterior tava ali o a, mi, a ti, a si, assim por diante. Mas eu cortei porque não faz parte do pronome. Só por isso que eu cortei. Mas para conjugar o verbo gustar, ele precisa estar. Então, a mim, me, veja um pronome átono aqui, a primeira pessoa do singular. A mim me gusta ir ao parque com amigos. Então, essa é a grande diferença da conjugação verbal do verbo gustar para os outros verbos, que precisa desses pronomes. Não é obrigatório usar o pronome tônico. Não é obrigatório. Se você quiser, pode usar. O que é obrigatório, nesse caso, é usar o pronome átono. O me. Sempre, sempre, sempre. Sem exceção. Sempre que você vai usar o verbo gustar, você tem que usar ele junto com o pronome átono obrigatoriamente. O tônico não é opcional. Aí, se você vai usar o tônico, você vai ter que usar o átono. Não tem jeito. Não tem pra onde fugir. Então, nesse caso aqui estão os dois, né? A mí me gusta ir al parque com amigos. A ellos, aqui tem o pronome tônico, pronome átono e o verbo gustar. A mim me gustam as uvas. E a Gui. E também tem outra coisinha, deixa eu só apagar aqui que eu fiz muito cabeça. Tem outra coisinha que eu tenho que explicar sobre essa questão do presente, tá? Lembrando que eu tô falando apenas do presente. Que tem essas duas formas apenas do presente. Tá, o gusta e o gustam. Agora, como que vocês vão saber se é o gusta ou é o gustam que vocês vão usar? Depende da coisa gostada. Vejam que o verbo gustar, ele não vai variar de acordo com a pessoa do discurso. Não é porque só aqui está no plural, as pessoas do discurso estão no plural, que o verbo gustar aqui está no plural. Não. Aqui ele só mudou porque a coisa gostada, ou seja, as uvas, estão no plural. Então, é outra coisinha sobre o verbo gostar, que ele vai variar apenas em número apenas quando varia a coisa gostada, ou seja, a coisa que você gosta. Então, aqui poderia ser tranquilamente a mim me gusta. A mim me gustam las uvas. Vai variar justamente por causa disso, porque a coisa gostada variou. Então, aqui poderia ser me gustam las uvas. Poderia ser tranquilamente. Perdão, enfim. Poderia ser tranquilamente o me aqui, que se indica uma pessoa apenas, né? O gustam, ele vai se tornar gustam justamente porque a coisa gostada foi para o plural, tá? Isso é uma regrinha do presente, tá? Aí, quando está no passado, coisas assim, vai variar também. Bueno, entonces acá outros exemplos. Me gusta la Navidad. Vejam que a coisa gostada está no singular, então não vai mudar. Nos gusta bailar. Bailar também, o bailar é um verbo, né? Dançar.
E como ele é um verbo, ele não vai mudar em número. Então, pode usar o gusta, né, singular, digamos assim, com verbos. Le gustan las manzanas, então aqui variou o número, então nós vamos usar o gustan. E me gustam el café e el té. Então, por mais que você diga o café e o chá, né, o té, o chá, os dois juntos formam plural, né? Então, você vai usar a forma no plural. E vejam que aqui sempre tem que obrigatoriamente usar o pronome átomo. Obrigatoriamente o átomo. O tônico é opcional. Bueno, acá algunos errores que, bueno, podemos cometer. Que es utilizar solo el pronombre tónico, a mí gusta ir al parque con los amigos. Esto no puede porque, como les dije, obligatoriamente es el pronombre átono. Entonces acá obligatoriamente podríamos decir me gusta. Y no solo a mí gusta no existe. ¿Sí? O también acá a ellos gustan. También no puede ser. Tiene que ser a ellos les gustan. ¿Sí? Entonces hay que tener el pronombre átono junto, obligatoriamente. Y como les dije, la conjugación verbal no es como en los otros verbos. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir tú gustas de café, por ejemplo. Tú gustas de eso, você gosta disso? No, no podemos decir eso. Podemos decir, a ti te gusta el café. Así puede. O también, yo gusto café. No, tenemos que decir, me gusta café, me gustan café y té, y así por delante. Pero no se utiliza las personas del discurso. Nosotros conocemos generalmente, yo, tú, ella, nosotros. No se utiliza esas palabras con gustar. ¿Sí? Si hay alguna duda, pueden preguntar. Y bueno, ahora vamos para otro contenido que es la hora en español, que también es un poquito raro la cuestión de las horas en español. Primera cosita es que hora en español, la palabra hora, no varía en número. Entonces siempre es singular. Por eso es la hora en español. A ver. Acá, por ejemplo, en las preguntas que nosotros podemos hacer para preguntar hora en español. ¿Qué hora es? Vean que no es como nosotros decimos en portugués. Nosotros decimos en portugués ¿qué horas son? Para preguntar las horas, ¿eh? En español no. En español es ¿qué hora es? ¿Sí? Entonces no podemos decir ¿qué horas son en español? ¿Sí? No hay eso en español. Acá vean también que el pronombre acá está con tilde. ¿Por qué que estás con tilde? En algunos casos no tiene tilde. Porque sempre que nós vamos fazer uma pergunta e vamos usar esses pronomes aqui, que são os pronomes relativos que a gente usa para fazer perguntas, eles sempre têm que ser acentuados. Tá? Então, por isso que o que aqui tem um acento agudo. Que a gente chama em espanhol de tilde. Tá? Então, que hora es? Que horas são, né? A tradução nossa do português. O que hora tiene? Que horas são também, né? O tiene hora, você tem horas, o puede decirme que hora es. Entonces, siempre hora es. Es que é um singular, né? Verbo no singular. Es una cosita para recordar de hora en español. Ahora, algunas posibles respuestas para estas preguntas. ¿Es la 1? ¿Es mediodía? ¿Son las 8 o son las 3:30? Vean que acá que van a cambiar es si es una hora que es más de una, entonces nosotros utilizamos
eles son, né, de são. E se for solo uma hora singular, digamos assim, nós utilizamos el es, que é o nosso né? É de no singular. Então, es la una, es mediodía, aqui o nosso meio-dia, né? Es mediodía. São las 8, 8 plural, né? Uma hora está no plural. Então, são las 8 ou são las 3:30 também, que é plural. Ahora, algunas expresiones que nosotros podemos utilizar para hablar también de hora en español. Por ejemplo, podemos decir cerca de las 2, das 2, alrededor de las 7, por volta das 7. Son casi las 3, quase as 3. En una hora más, daqui a uma hora, hasta las 10, até as 10. Al mediodía, ao meio-dia, à medianoche, à meia-noite, e 7 em ponto. 7 em ponto. Vean que eles não dizem são 7 horas em ponto. Eles dizem são 7 em ponto. Eles não vão usar o substantivo de novo, o hora, né? O substantivo hora para falar das horas. Eles vão usar só apenas, né? O número da hora. E outra coisa também, muito interessante da língua espanhola, é que a forma como eles dizem as horas a partir dos 30 minutos é um pouco bem diferente, na verdade, daquilo que a gente está acostumado no português. ¿Qué ocurre? Es que en español, cuando van a decir la hora después de 30, acá, o media, ¿sí? Después de 30, ellos van a hacer una especie de cuenta matemática. Entonces, eles vão fazer uma conta matemática para falar de horas depois dos 30 minutos. Por exemplo, são 11 horas e 30 minutos. Ok. 11:30. 11:30 es el horario. Pero después de las 11:30, ellos pueden decir, por ejemplo, para dizer, por exemplo, 11:35, eles vão zerar a hora, aumentar a hora para meio-dia ou para 12 horas. E aí eles vão fazer uma conta da matemática de quanto falta para chegar dessa hora menos o horário para chegar até 6:35. Não sei se eu estou conseguindo explicar bem, mas por exemplo assim, eles vão dizer são 12 menos 25. As contas que a gente faz, né? Se a gente vê 12 horas menos 25 minutos, a gente vai chegar a 11:35. Então, essa é coisa diferente, né? Que existe, mas eles fazem isso. Então, a partir do momento que deu 11 horas e 30 minutos, eles já podem usar essa conta matemática para falar das horas a partir disso. Então, eles vão aumentar o horário pro... Isso, Rayane. Então, 11 horas e 45 que a gente conhece, eles vão dizer são 12 menos quarto aqui, que é as 11 horas e 45, vai ser 12 menos quarto, que aí essa soma vai dar 11:45. Essa conta, né, vai dar 11:45. Então, essa que é a grande diferença aqui para nós que estamos acostumados com 11:45, 11:50, 11:55, é diferente. Para eles é diferente. Então, a partir esse é só um exemplo, né? Estou usando o exemplo de 11 e 12 horas. Então, a partir das 11:30, eles vão fazer essa conta matemática para dizer as horas. Então, se for 11:40, eles não vão dizer são 11:40. Eles vão dizer... Ai, Deus, perdi. Tem uma caneta aqui. Eles vão dizer são 12, né? Que é o horário fechado ali, menos 20.
12 menos 20 é igual a 11h40. É isso que eles vão fazer. Ou 12 menos 5, 11h55. 12 menos 10, 11h50. 12 menos quarto, eles vão dizer, para dizer, né, que é 11h45, e assim por diante. Vejam que aqui também, quando for 11h15, por exemplo, eles vão dizer 11 e quarto, porque são 15, né? 15 minutos. E assim por diante. Então, eles vão usar essa nomenclatura para falar das horas. É um pouco raro, yo sé, pero es una cosita que, bueno, es de la cultura de ellos. Y es importante que nosotros sepamos, ¿sí? Bueno, agora vamos fazer uma pequena atividade prática. Aqui tem alguns horários, e aí vocês podem, a partir de tudo que a gente viu sobre os horários em espanhol, vocês podem me dizer quais são as horas desses relógios aqui, do A, do B e do C. Podem escrever no chat, podem comentar. Fiquem à vontade. A ver, alguien habló en el chat. Ana dije 4:30. C 4:30. Bueno, ¿alguien más quiere hablar un poquito? ¿Decir alguna cosa? Si no, voy a poner la respuesta. ¿No? No. Creo que a veces necesitamos un poquito más de vocabulario, sí, pero bueno. Las respuestas entonces son las 5 en punto. Aquí 5 punto. Acá en la B nosotros podemos decir son las 12:30 o también las 12:30, ¿tá? El puntero de la hora del minuto. Y acá casi, Ana, pero fue muy bien. Son las 3:30 o 3:30. Entonces la respuesta para esas preguntas. Bueno, acá nosotros tenemos las referencias de la clase de hoy. Muchas gracias, pero aún necesitamos hacer más una actividad. ¿Sí? Voy a poner en la pantalla nuestra próxima actividad que tiene que ver también con la clase de hoy. ¿Sí? A ver. Acá están logrando mirar, ¿sí? Voy solo a hacer... No. Dios mío. Solo un rato que poní. Solo um rato. Vou colocar maior para vocês enxergarem bem as questões. Acho que agora ficou melhor. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer dos actividades sobre el contenido de la clase de hoy. Voy a leer para ustedes y después ustedes pueden decirme la respuesta. Pueden abrir el chat o también poner la respuesta acá abrir el micrófono o poner la respuesta acá en el chat, ¿sí? Bueno, la primera pregunta es, no espanhol, as palavras muy e mucho são frequentemente utilizadas para expressar intensidade, mas possuem usos distintos. Analise as seguintes frases e assinale a alternativa que faz o uso correto dessas palavras. Então, temos várias alternativas
e apenas algumas estão corretas ou não. Alternativa aqui, este pastel está muy delicioso, pero no quiero comer mucho. Entonces acá tenemos dos utilizaciones, ¿sí? 2. Ella es mucho inteligente y siempre tiene muy buenas ideas. 3. Hoy hace mucho calor, así que bebí mucha agua. Tengo mucho sueño porque trabajé mucho ayer. A ver, entonces, quais alternativas estão corretas? Apenas as frases e 3, apenas alternativas 2 e 4, apenas as frases 3 e 4, ou então nenhuma das frases estão corretas, todas estão incorretas. O que vocês acham? A Medicine pensa que é a B. Ou C, B. A. Vamos ver então. Bom, vamos lá então. A resposta certa, na verdade, é a C. Por que que é a C? Vejam aqui. Alternativa 1, este pastel está muito delicioso. Delicioso é o nosso... Delicioso é um adjetivo. Então, ele vai precisar do muito. E comer muito, lembram que depois do verbo é o muito que a gente usa. Então, aqui essa alternativa está certa. Por que que a B, que é a única que está errada aqui nesse caso? Porque ella es muito inteligente. Lembram que adjetivo, advérbio, a gente usa muito. Então, aqui o correto seria a gente utilizar o muito, tá? E não o muito. Esse caso aqui, por isso que a gente já pode descartar essa alternativa aqui. E sempre tem muito buenas ideias. Muito buena, né? Muito intensidade, buenas é um adjetivo, então aqui tá certo. Hoy hace mucho calor, mucho de intensidade para o substantivo calor. Assim que bebi muita água. Então também está fazendo concordância de mucha com o substantivo água. Ou também acá, mucho sueño. Então, sueño, substantivo masculino, mucho fazendo concordância, e trabalhar mucho ayer, lembro que depois também de verbo, a gente usa sempre o mucho. Então, a única frasezinha que está errada é essa daqui. Então, que a gente deveria dizer, ela é muito inteligente. Agora, mais uma questão sobre o verbo gustar. A ver. O verbo gustar, em espanhol, possui uma estrutura peculiar, que muitas vezes causa confusão para os aprendizes da língua. Analise as seguintes frases e assinale a alternativa que faz o uso correto do verbo gustar. Vamos ver quais das frases aqui também tem o uso correto do verbo gustar. Primeira alternativa aqui, a primeira frase. A mí me gusta el cine, pero a mi hermana no le gustan las películas de terror. A segunda aqui. Nos gustamos mucho las vacaciones en la playa el año pasado. Outra. ¿Te gusta el futebol ou prefieres outros deportes? E a última, que é a quarta. A ellos les gustó mucho la fiesta, pero a nosotros no nos gustó nada. Então,
quais aqui que estão corretas? Vocês acham que apenas as frases 1 e 3 estão corretas? Apenas as frases 2 e 4 estão corretas? Ou apenas as frases 1, 3 e 4 estão corretas? Ou então, todas estão corretas ou nenhuma delas estão corretas? O que vocês acham? Acho que é B. As questões hoje estão um pouco difíceis, né? A Jéssica pensa que é A, a Ana Lívia D. Bueno, entonces voy a hacer la corrección. En realidad, a cuestión que está correcta es la C. Apenas la 1, 3 y 4 estão corretas. Por quê? Vamos a ver. Aqui, na primeira frase, a mim me gusta el cine, tá certo? Ok. No le gustam as películas, também tá certo, né? O gustam tendo concordância aqui com o plural do objeto, ok? Por que a segunda questão aqui não está, a segunda frase não está correta? Porque lembra que eu falei para vocês, quando ele está no presente, ele só vai variar de gusta para gustam. E aqui ele está conjugado. O verbo estar está conjugado para o nos. Lembra que a gente não faz conjugação verbal normal, digamos assim. Então, aqui o correto seria nos gustan mucho las vacaciones, porque a gente vai usar o gustam, porque as vacaciones estão no plural, né? Então, a gente vai variar, vai concordar o gustar com as vacações. Então, por isso que aqui era o único que estava correto, porque não é nos gustamos, e sim nos gustam, no caso aqui, né? Aqui também, na terceira frase, te gusta el futebol? Então, aqui também está fazendo concordância com o futebol, tem o pronome átono aqui. A eles les gustou, lembra que eu mostrei brevemente como é o verbo gustar no passado. Então, aqui é o gustou com aquele no. E aqui também está concordando de acordo com a coisa gostada, né? Não nos gostou nada. Então, tá no singular. Tá no singular. Aqui também la fiesta singular. Verbo está no singular também. Bom, as questõezinhas foram um pouquinho mais difíceis hoje, mas é normal. É um conteúdo muito denso, muita coisinha para lembrar, eu entendo. Mas, de qualquer forma, vocês podem conferir a aula depois e tirar algumas dúvidas caso vocês tenham, né? E, bom, para a aula de hoje, então é isso. Como eu disse no início da aula, as nossas próximas aulas serão nesse horário, nesses dias e nesse horário, nas quartas e quintas, das 6 às 7. E aí, caso ao longo da semana vocês tenham alguma dúvida muito pontual que vocês queiram tirar durante a aula, podem fazer perguntas à vontade. Bom, de modo geral, então é isso. A gente se vê na próxima aula, na semana que vem. Tenham um ótimo final de semana. E até mais. Muito obrigada, Mi, por ter participado da aula também. Imagina, professora, até semana que vem. Até. Até mais, gente. Ana, a gente vai postar esse material lá no mural de avisos, no Moodle, tá? Vai ficar disponível lá para você.